A cotação do minério de ferro teve queda expressiva em 2014 e os estoques mundiais da commodity estão altos e em crescimento, o que prejudica a situação da mineradora Vale. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascope TV. E eu converso agora com o economista-chefe da TOV Corretora, Pedro Paulo Silveira. Qual é a situação atualmente? A situação reflete muito o encolhimento do crescimento chinês. A China ela cresceu ao longo dos anos 2000 a uma taxa de crescimento anual média de 12%. Essa taxa deve ficar entre 6,5% e 7,5% agora e para os próximos anos. Isso reflete não só o crescimento chinês, mas o crescimento global. A economia global ela está se ressentindo ainda da crise de 2009. As medidas que foram tomadas, elas não conseguiram solucionar o problema, né, de falta de crescimento nas economias avançadas. E a Europa, por exemplo, tem sofrido bastante com isso. A redução do crescimento europeu leva a uma redução da demanda europeia por exportações e leva também a uma pressão para que os países europeus saiam competindo com os outros exportadores. A China se ressente bastante disso. Como é que ela tinha solucionado esse problema? Aumentando o investimento dela. O investimento chegou a estar próximo de 45% do PIB. E esse investimento o que era? Infraestrutura, né? Aeroportos, estradas, trem-bala. Eles construíram bastante isso, construíram cidades, né? Tem cidades fantasmas na China. Construíram muito no setor residencial e no setor comercial, né? Acontece que esse investimento muito grande, que demandava muito minério de ferro, passou a esgotar sua capacidade de continuar. As províncias e as pessoas, elas financiavam esse crescimento com dívida, a dívida atingiu cerca de 200% do PIB, e o governo central chinês passou a dar uma organizada nisso, colocou um freio nesse processo, o que derrubou a taxa de crescimento chinesa. Ao derrubar a taxa de crescimento chinesa, a demanda por minério de ferro caiu. Então, o problema básico é esse, né? A demanda de minério de ferro chinesa caiu bastante e está sobrando minério de ferro. A estimativa do Banco Goldman Sachs é que no final de julho do ano que vem, a China tem um estoque excedente de 115 milhões de toneladas. E o mundo tem um estoque de 175 milhões de toneladas. Ora, como a China ela detém 67% da demanda global do minério de ferro, e se ela enfrenta esse problema para retomar o crescimento, é de se esperar que esse excesso de oferta no mercado de minério de ferro continue estruturalmente por vários anos, né? E isso fez com que o minério de ferro tivesse uma queda de quase 40% esse ano, né? Ele atingiu um nível de preço bastante próximo ao que era na crise de 2009. E o que colabora para esses estoques tão altos? É a produção alta também de outras mineradoras? Sim, as concorrentes da Vale, a Vale é a maior produtora global de minério de ferro, né? É a maior empresa mundial na produção de minério de ferro. Mas quem tem acelerado a produção são as duas competidoras australianas, a BHP e a Rio Tinto, né? Elas têm aumentado a oferta para compensar a queda de preço e dizem que não vão reduzir essa oferta. Com isso, aumenta muito mais o estoque, o excesso, e os preços caem muito mais. E a situação da Vale? O quanto que as ações já caíram este ano? A Vale teve uma queda aí de 20%, né, nesse ano. As competidoras, a Rio Tinto e a BHP, caíram em torno de 10%. A Vale caiu um pouco mais porque ela tinha um prêmio aqui no Brasil, né? A Vale ela sempre foi a contraparte da Petrobras, né? O investidor que tinha Vale, ele tinha para vender Petrobras. Quem tinha Petrobras vendia Vale. Sempre foi uma proteção, essa dupla sempre existiu na ponta contrária, um comprado e outro vendido. Como o mercado ele sempre colocou um prêmio negativo na Petrobras, por conta de uma administração que o mercado considera problemática por parte do governo, a Vale ela recebeu um prêmio, ela tinha um valor mais apreciado pelo mercado. Como essa situação se inverteu a partir do ano passado, como o mercado começou a ver a possibilidade de uma mudança governamental e, portanto, de uma mudança de política na administração da Petrobras, a Petro subiu bastante e, com isso, a Vale também caiu. Então, além da queda
natural que a Vale ia ter por conta da queda global da demanda de minério de ferro, também teve esse movimento de troca entre Vale e Petrobras decorrente da eleição brasileira. Uma empresa do porte da Vale, numa situação difícil como essa, queda nas exportações no minério de ferro, qual o impacto disso na economia brasileira, nos números da nossa economia? Olha, o comércio externo do Brasil foi responsável por uma queda da nossa taxa de crescimento esse ano de pelo menos 1,5%. Ou seja, vamos crescer menos em 2014, menos 1,5% por conta do nosso comércio externo. Por quê? Porque os mercados externos estão menores, como mostrou o caso da Vale, o minério de ferro tem caído, a demanda global está gerando um excedente. Isso vale para todos os produtos, né? Para os produtos industrializados mais ainda. Né? Como o Brasil é um grande produtor de produtos industrializados, né? A nossa exportação de produtos industrializados caiu, né? E de matérias-primas. E não é só esse problema. Como o comércio global tem crescido menos, a concorrência nos mercados globais tem aumentado. Então, a Europa, por exemplo, que está estagnada, tem uma taxa de crescimento muito baixa, que teve uma política econômica muito mais focada na austeridade para resolver os problemas de dívida, eles se voltaram para o comércio global. Então, eles vêm para o Brasil competir com a gente aqui. Isso reduziu bastante a nossa produção industrial. Nossa produção industrial tem caído aí, se pega o acumulado de 12 meses, a cada mês você olha, ela cai de 6% a 7% todo mês, em comparação aos 12 meses anteriores. E isso, para mim, é claramente um resultado dessa competição global, né, por conta do crescimento mais baixo. Pode-se dizer que a Vale acaba sendo considerada um indicador antecedente do que pode ocorrer com outros segmentos da economia brasileira ou mundial? Com certeza, a Vale é um termômetro perfeito. Por quê? Porque a China é o maior contribuidor para o crescimento global, né? Ela crescendo como crescia, 12% ao ano e sendo a segunda maior economia do planeta, o crescimento chinês representava um aumento muito grande da demanda global. Como o crescimento chinês foi reduzido e como o resto do mundo está reduzindo a demanda, a Vale reflete esse movimento. Quando a gente vê a Vale reduzindo as suas vendas, a gente está vendo também a redução da demanda global por tudo, né? Por aquilo que é industrializado, né? Por matérias-primas, né? Por têxteis, por qualquer tipo de produto. A Vale é um excelente antecedente e mostra como é que está a situação da economia global. Pedro Paulo Silveira, muito obrigada pela participação aqui na Ducascope TV. Eu que agradeço o convite. Luciane Miranda, para o São Paulo Direct, da Ducascope TV.